dizia isso para ele. E de certa forma, Davi, do ponto de vista natural, não tinha razão para não acreditar naquilo que as pessoas diziam sobre ele. Porque a primeira imagem que você faz de você mesmo é dada para você pela sua família. Quem está me entendendo? Amém. Quem está me escutando? Diga amém. Amém. Catuca o teu irmão do lado e fala, se liga nisso aí. Fala. Fala. Os professores. Cara, tem professor que é irresponsável. Eu me lembro, e eu vou falar aqui sem medo. Chegou aqui um pai de aluno, estava dando aula de jiu-jitsu, e tinha um garotinho aqui fazendo, e o garotinho não estava conseguindo fazer rolamento. E era coleguinha desses que hoje estão ganhando medalhas aí. E hoje ele poderia estar aqui ganhando medalha, mas o pai tirou ele daqui. E ele estava dando rolamento, mas ele estava errando, ele estava dando rolamento errado. O que é totalmente normal. Totalmente normal errar uma vez, duas, três, 10, 20, um mês. Faz um mês de rolamento errado, 2 anos. Aí o cara está chegando lá na faixa azul. Aí você tem que corrigir ainda, não é verdade? Tem que corrigir o rolamento do cara aqui, ali. Não é verdade, Marcelo? Você é professor também, Gilson? Toda hora você tem que estar corrigindo. Amém, Maurício? Olha para mim. Aí ele começou a dar aquele rolamento, o pai do garoto disse, pô, tá vendo? E eu estou olhando. O segundo você é burro que ele falou, eu já levantei, eu já estava espumando. Eu já virei para o pai, o terceiro, você é burro que ele falou, eu virei, acho que a Gil estava presente nesse dia. Eu virei para o cara e disse, por que o senhor entra aqui? Faz aqui com a gente. Entra aqui, não tira o sapato aí, ó. Entra no tatame. Não, estou muito velho, ué. Quantos anos você tem? Eu tenho 41, eu tenho 51. E eu faço. Vem aqui, faz aqui também.